Imagine um negócio onde você cobra das pessoas para guardar coisas que provavelmente nunca mais voltarão a usar na vida. Não há equipe complexa para gerenciar, a manutenção é quase nula e os clientes te pagam uma mensalidade fixa durante anos apenas pelo medo de se desfazer de seus pertences. O setor de self-storage se tornou uma das indústrias imobiliárias mais lucrativas e resistentes a crises em todo o planeta. Nesta história, você vai entender como 4 paredes de metal e um cadeado geram bilhões de dólares por ano e qual é o truque psicológico que faz com que esse modelo seja praticamente indestrutível. Se você gosta de descobrir as minas de ouro escondidas por trás dos negócios mais comuns, clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhuma análise. A origem desse império não surgiu nos grandes centros financeiros de Wall Street, mas sim nas estradas do Texas em meados da década de 1960. Naquela época, um empresário visionário percebeu que as famílias começavam a acumular mais bens do que suas casas podiam comportar. A solução foi ridiculamente simples: construir estruturas metálicas básicas em terrenos baratos nos arredores da cidade e alugar o espaço por metro quadrado. O que começou como um experimento local para guardar embarcações e ferramentas agrícolas, logo se transformou em um fenômeno de consumo em massa, que se espalhou pelo mundo todo. Mas isso fica ainda pior quando você entende a verdadeira razão por trás do crescimento descontrolado dessa indústria. A transição para cidades cada vez mais populosas reduziu drasticamente o tamanho médio das residências. Os apartamentos modernos estão cada vez menores, mas os hábitos de consumo das pessoas não pararam de crescer. A falta de espaço físico nas casas criou uma necessidade artificial, porém extremamente lucrativa: a necessidade de alugar uma garagem externa para guardar a vida que já não cabe em casa. O principal atrativo desse modelo de negócio para os investidores reside em sua estrutura de custos incrivelmente baixa. Ao contrário de um prédio de escritórios ou um complexo residencial, um centro de armazenamento não exige acabamentos de luxo, instalações hidráulicas complexas, nem sistemas de aquecimento sofisticados em cada módulo. Trata-se essencialmente de estruturas de concreto e chapa metálica, com um corredor central e um sistema de segurança básico. Uma vez construída a edificação, o gasto recorrente para mantê-la funcionando é quase insignificante em comparação com o faturamento mensal. E é aqui que a história dá uma reviravolta extremamente brilhante em termos financeiros. Enquanto um prédio residencial precisa de uma grande equipe de manutenção, administradores e zeladores para atender os inquilinos, um grande complexo de depósitos pode ser perfeitamente gerenciado com apenas 1 ou 2 pessoas na recepção. Inclusive, atualmente, muitos desses centros operam de forma totalmente automatizada por meio de aplicativos móveis e códigos de acesso digital, o que reduz o custo com pessoal a zero em muitas instalações. O que vou te contar agora é o que ninguém te diz sobre como funciona a rentabilidade por metro quadrado nesse setor. No negócio imobiliário tradicional, o proprietário precisa lidar com inadimplências prolongadas, processos judiciais complexos para despejar um inquilino e reformas caras toda vez que alguém desocupa um apartamento. No entanto, no mundo do self-storage, as regras do jogo são completamente diferentes e favorecem de forma esmagadora o dono do imóvel. Se um cliente deixa de pagar a mensalidade do seu módulo, a empresa não precisa iniciar um longo processo judicial de despejo. Na maioria das legislações, o conteúdo do box passa a ser considerado retido por inadimplência após um curto período de tempo. A empresa simplesmente corta o cadeado do cliente e leiloa todo o conteúdo armazenado no espaço para recuperar a dívida pendente. Esse mecanismo de leilões públicos não só permite ao proprietário liberar o espaço rapidamente para alugá-lo novamente a outra pessoa, como em muitas ocasiões gera uma receita extra se os objetos leiloados tiverem um valor superior ao débito em atraso. Mas a verdadeira mágica financeira desse negócio não está nos leilões, e sim na taxa de retenção involuntária dos clientes. Estudos do setor mostram que a maioria dos usuários aluga um box de armazenamento com a intenção inicial de usá-lo por apenas 2 ou 3 meses, geralmente durante uma mudança, um divórcio ou uma reforma em casa. No entanto, uma vez que as caixas cruzam a porta do depósito e o cliente retorna à sua rotina diária, ocorre um fenômeno psicológico curioso. O custo mensal para manter o espaço geralmente é baixo o suficiente para não comprometer o orçamento familiar, mas incômodo o bastante para adiar a tarefa de ir esvaziá-lo. Dessa forma, um contrato pensado para 90 dias acaba se transformando em uma assinatura recorrente que dura 3, 5 ou até 10 anos. Os clientes acabam pagando, em aluguéis acumulados, uma quantia de dinheiro que supera em muito o valor comercial dos objetos guardados dentro do módulo.
É uma renda passiva quase perfeita para os grandes fundos de investimento que descobriram que a taxa de cancelamento desse serviço é significativamente mais baixa do que a de plataformas de entretenimento ou assinaturas de academias. Como se não bastasse, a capacidade de ajustar as tarifas é impressionante. Quando um centro de armazenamento atinge uma ocupação superior a 90%, a administração pode aumentar periodicamente o preço do aluguel para os inquilinos atuais. Como esvaziar um box de armazenamento exige alugar um caminhão, pedir um dia de folga no trabalho e fazer um esforço físico considerável, a grande maioria dos clientes prefere aceitar um aumento de 10 ou 15 dólares na sua mensalidade a ter o trabalho de transferir seus pertences para outro lugar. Aliás, se está te surpreendendo a forma como esse negócio lucra com a preguiça humana, deixa seu comentário me dizendo se você pagaria para guardar coisas velhas. Vou ler seus comentários. Leio aí embaixo. Para entender o lado obscuro dessa indústria, é preciso olhar além dos números de rentabilidade pura e observar o que realmente acontece por trás dessas portas metálicas fechadas. Embora o modelo pareça um mecanismo infalível para imprimir dinheiro, a realidade operacional esconde riscos graves que podem destruir a reputação e a estabilidade financeira de um centro de armazenamento em questão de horas. O principal problema está no fato de que o proprietário do imóvel raramente sabe com absoluta certeza o que os clientes estão colocando em seus módulos. Apesar de os contratos proibirem de forma estrita o armazenamento de substâncias perigosas, animais, perecíveis ou materiais ilegais, a privacidade oferecida pelo self-storage torna-se um imã para atividades à margem da lei. Já foram documentados casos em que esses complexos acabaram se transformando em laboratórios clandestinos, depósitos de mercadorias roubadas, arsenais de armas ilícitas ou locais de armazenamento de produtos químicos altamente inflamáveis. Se um incêndio começa dentro de um módulo devido a substâncias mal armazenadas, a estrutura metálica funciona como um forno gigante que pode consumir o patrimônio de centenas de clientes em poucos minutos, desencadeando batalhas legais catastróficas sobre a responsabilidade da empresa. Mas o perigo não é apenas o fogo ou a criminalidade. Existe uma praga silenciosa que destrói esse negócio por dentro: a umidade e os vetores de contaminação. Um pequeno descuido no isolamento de um telhado ou uma infiltração de água imperceptível pode gerar mofo tóxico que se espalha rapidamente pelos dutos de ventilação. Quando um cliente retorna após meses para buscar suas roupas, móveis ou documentos de família e descobre que tudo está coberto de fungos ou destruído por roedores, o conflito judicial se torna inevitável. Embora as empresas geralmente obriguem a contratação de um seguro básico dentro do contrato, as coberturas costumam ter letras miúdas que deixam os usuários desprotegidos diante desse tipo de dano ambiental. No mercado, a indústria enfrenta um desafio de saturação sem precedentes em várias cidades do mundo. Ao perceberem que construir esses galpões é relativamente barato e rápido em comparação com a construção de torres residenciais, milhares de investidores independentes e grandes empresas do setor imobiliário inundaram o setor com milhões de metros quadrados novos. Esse excesso de oferta desencadeou guerras de preços implacáveis em áreas urbanas, obrigando as empresas a oferecer o primeiro mês de aluguel gratuitamente ou a gastar fortunas em marketing digital apenas para manter suas taxas de ocupação em níveis aceitáveis. Para piorar, existe uma controvérsia ético-urbana cada vez mais forte em torno do uso do solo. Em muitas metrópoles onde há uma crise severa de moradia e falta de apartamentos acessíveis para a população jovem, ver hectares inteiros de terrenos edificáveis sendo destinados exclusivamente à construção de caixas de metal para guardar objetos inanimados gera um enorme mal-estar social. Diversos coletivos comunitários e urbanistas criticam abertamente o fato de as autoridades locais permitirem a proliferação desses hotéis para tralhas velhas, em vez de priorizar empreendimentos habitacionais ou espaços públicos comunitários. Apesar das severas críticas sobre o uso do espaço urbano e das controvérsias operacionais, os defensores desse setor sustentam que a indústria cumpre uma função logística absolutamente indispensável na economia moderna. Sob a perspectiva das pequenas e médias empresas, os depósitos de autoatendimento representam uma salvação financeira fundamental. Para um comerciante independente, um profissional autônomo ou uma loja de comércio eletrônico que está começando, alugar um ponto comercial tradicional ou um galpão industrial implica assinar contratos de locação rígidos de longo prazo, assumir compromissos financeiros enormes e pagar contas de serviços exorbitantes. Por outro lado, esses módulos flexíveis permitem que armazenem estoque, ferramentas ou arquivos inativos pagando apenas pelo espaço exato de que precisam em cada etapa do seu crescimento. Da mesma forma, os analistas econômicos destacam que a demanda por esses espaços funciona como um indicador contracíclico perfeito.
Isso significa que o negócio prospera tanto em épocas de bonança econômica quanto durante grandes crises financeiras. Em momentos de crescimento, as pessoas compram mais bens, mudam de casa e precisam de espaço extra para seus novos hábitos de consumo. Por outro lado, durante períodos de recessão, desemprego ou alta inflação, as famílias reduzem seus gastos diminuindo o tamanho de suas moradias, o que as obriga a alugar um depósito temporário para guardar os móveis que já não cabem em seus novos apartamentos menores. Essa flexibilidade estrutural explica por que os grandes fundos de investimento internacionais continuam injetando bilhões de dólares na compra e modernização dessas propriedades ao redor do mundo. A tendência atual não é simplesmente construir galpões metálicos frios nos arredores da cidade, mas sim integrar centros de armazenamento vertical totalmente automatizados e climatizados dentro dos principais centros urbanos. Com o comércio eletrônico em constante expansão e o metro quadrado residencial atingindo preços astronômicos, a necessidade de guardar coisas fora de casa não parece que vá desaparecer nem a curto nem a longo prazo. Ao final deste percurso, a realidade desse império nos confronta com uma pergunta bastante profunda sobre nossa relação com o material e a sociedade moderna. Criamos um estilo de vida em que acumulamos tantos pertences que acabamos pagando um aluguel mensal apenas pelo direito de conservar objetos que nem sequer usamos. Se esta história fez você refletir sobre tudo o que tem guardado em casa sem usar, deixe um bom like na tela para apoiar o conteúdo. E se você é apaixonado por entender as dinâmicas econômicas e os negócios que movem o mundo nas sombras, não deixe de se inscrever no canal para nos acompanhar no próximo episódio. E você, o que acha? Vale a pena pagar um aluguel para guardar o passado? Vou ler seus comentários.